Bem, o que a Bíblia diz sobre o socialismo? Nós temos em nosso país vários partidos que têm como ideologia socioeconômica o socialismo. A questão é, a Bíblia fundamenta esse tipo de ideologia? O socialismo é compatível com o cristianismo? É compatível com o evangelho? Trocando em miúdos, o socialismo se harmoniza com a Bíblia? É possível ser um socialista e ser um protestante? Ser um evangélico? Seguir as escrituras? Nós vamos observar aqui rapidamente algumas questões sobre o socialismo. Veja bem, o problema número 1 do socialismo está exatamente na sua base, nas raízes, no fundamento principal que inspira as práticas socialistas, que é, sem dúvida nenhuma, o humanismo. O problema do socialismo é que Deus não é necessário, a religião não é necessária para resolver as mazelas, para resolver os problemas de toda a ordem que existe na sociedade. Ou seja, nós, para resolvermos o problema da sociedade brasileira, só precisamos de nós mesmos. O ser humano só precisa dele mesmo para resolver os seus próprios problemas de qualquer âmbito. Problemas na área da saúde, na educação, problemas psicológicos, problemas legais, problemas civis de qualquer ordem. Do que é que o ser humano precisa para resolver os seus conflitos, para atingir um patamar de igualdade, para se tornar um indivíduo evoluído, para atingir o nível de uma sociedade igualitária, de uma sociedade civil organizada, sem problemas, sem dificuldades, uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade muito tranquila, uma sociedade pacífica. Qual é o caminho? A exploração das potencialidades humanas. O que é necessário? Acreditar no ser humano. O problema do socialismo é o seu humanismo. O problema do socialismo é a sua antropologia. O problema do socialismo é a sua negação daquilo que o evangelho prega e evidencia. O problema do socialismo é que acredita que o próprio socialismo vai resolver o problema do homem. E nós vamos ver ainda mais nesse vídeo que isso é, sem dúvida nenhuma, um problema. O que é o socialismo? O socialismo é um sistema político e econômico que tem como principal fundamento a igualdade. Aí você já tem um choque claro com as escrituras. A escritura mostra que essa ideia de igualdade jamais vai existir, porque o homem é mau, é pecaminoso, ele é uma fábrica de ídolos, de egoísmo. Não existe nenhuma possibilidade de termos uma sociedade igualitária, uma sociedade de bem comum. O problema do socialismo é que o seu objetivo, o objetivo do sistema socialista, é a transformação da sociedade através da distribuição de renda, através da eliminação das desigualdades sociais, coisa que jamais vai acontecer. O problema do socialismo, como eu disse, é o humanismo. Acredita que através dessas teorias políticas, dessas ideologias partidárias, a sociedade vai ser transformada, vai se tornar melhor, a sociedade vai se tornar boa. Isso é, sem dúvida nenhuma, algo inconcebível e inatingível. De acordo com as escrituras, só existe um meio de transformação social, o evangelho. O homem não é capaz de transformar nem a si mesmo, nenhum homem é capaz de transformar a si mesmo, muito menos a coletividade. O homem é pecador por natureza, não há neutralidade. Os socialistas, eles acreditam no ser humano. Os socialistas acreditam que o ser humano ou nasce neutro,
nem bom nem ruim, ou nasce bom. A Escritura, contrariando essa teoria, diz que o homem nasce perverso, pecaminoso, e só não aplica e só não realiza todos os males que tem como potencialidade por causa da graça misericordiosa de Deus que refreia o mal natural do ser humano. As principais características do socialismo: distribuição de renda equilibrada, intervenção do Estado. Isso aqui é interessante, tem a ver com o nosso dia a dia. Os socialistas acreditam na intervenção do Estado, na centralização do Estado. Na realidade, os socialistas criaram o Estado, fizeram do Estado um ídolo. O problema é concentrar e dar todo o poder ao Estado. Os socialistas não acreditam que a solução para os males do homem vai estar em outra coisa a não ser no próprio Estado, no poder do Estado. Então, o que é que acontece? Se deve acabar com classes sociais, se deve acabar com iniciativas privadas, se deve acabar com a propriedade privada e concentrar tudo na mão do Estado. Então o Estado passa a intervir em todas as áreas. Então qual seria um Estado ideal? Um Estado sem plano de saúde, sem empresas na área de saúde, toda a saúde controlada pelo Estado. Do ponto de vista das empresas, todas as empresas controladas pelo Estado. Nenhuma empresa a nível privada. As relações trabalhistas na mão do Estado. Tudo na mão do Estado. Inclusive a questão religiosa. Não é à toa que onde o comunismo chegou, a religião foi massacrada. Não é à toa que onde o comunismo, que é exatamente o último estágio do socialismo, nós vamos ver em outro vídeo, não é à toa que o comunismo não concebia a ideia de religião existindo na sociedade, porque a religião era um dos elementos escravizadores, opressores, um dos elementos provocadores dos males da sociedade. Então você tem alguns problemas na sociedade que têm que ser eliminados. Você tem a religião, que é alienante, é degradante, é humilhante, atrasa a evolução e o progresso do homem. Você tem a moral judaica, que deve ser eliminada. Você tem, consequentemente, aliado à moral judaica, o cristianismo. E você tem, obviamente, os problemas éticos produzidos pelo cristianismo, os problemas morais, a ideia de família, tudo isso deve ser eliminado e foi eliminado onde o socialismo foi implantado. O que mais a gente pode observar? No socialismo você encontra a socialização dos meios de produção, ou seja, toda a estrutura produtiva, terras, empresas, máquinas, tudo é propriedade coletiva, só que isso só na teoria, né? A teoria é muito bom, porque onde o socialismo foi implantado, isso não aconteceu. Pelo contrário, houve um acúmulo e uma concentração de capital, de renda e de conforto e de opressão política na mão de oligarquias, na mão de grupos que se estabeleciam através dos regimes comunistas. Inexistência da classe social, a gente já colocou. Daí surge o socialismo utópico. O socialismo utópico entendia que a sociedade iria se transformar de forma lenta e gradual a partir da aceitação das elites. Coisa que vai ser contradita por Karl Marx de forma veemente. Ele é o pai do socialismo científico e, obviamente, do comunismo. Ele vai afirmar que, se depender da acomodação das forças sociais, jamais o proletariado, os pobres ou os trabalhadores vão ter acesso aos meios de produção ou vão ter acesso a algumas benesses do Estado. Logo, o socialismo utópico é ultrapassado. Qual é então a grande tese, ou uma das grandes teses de Marx?
é que ou se toma à força o poder, ou a sociedade jamais mudará. Mas a gente vai ver um pouco mais sobre Marx e o comunismo em outro vídeo. Que Deus vos abençoe.